E aí pessoal, beleza? Entre no link abaixo caso vocês gostem de produtos orientais de boa qualidade e rápida entrega, como mangás, camisetas, action figures, estátuas, pelúcias. Tudo isso estará disponível no meu site, que vai estar na descrição. E logo mais vai ter novidades chegando no meu site, então espero que vocês gostem e acessem o meu site, beleza? Então fique com o vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Hoje o tema vai ser um pouco sério, né? Como eu falei, esse vai ser um especial que eu sempre faço todo ano, né? De setembro. E hoje eu vou estar falando, né? Mas conscientizando vocês sobre a importância, né? De cuidar da saúde mental. Então, assim, esse vídeo vai ser um pouco pesado e com um tema um pouco mais sério do que o normal. Então eu não vou estar fazendo brincadeira ou falando coisas engraçadas nesse vídeo, e também eu não vou estar falando coisas que estejam em roteiro, porque esse vídeo eu praticamente não fiz roteiro, beleza? Então espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E bom pessoal, esse vídeo, né, eu sempre faço todo ano. Era para ter saído um pouquinho mais cedo, mas não deu, né. Eu tinha alguns planos para esse vídeo, né, e alguns planos não deram muito certo, né. Então praticamente eu tinha um plano A, um plano B, e agora eu tô no plano C, né. Mas isso acontece, né. E hoje o vídeo eu vou falar sobre a importância, né, de cuidar da saúde mental, pessoal. A gente está em setembro, no mês de setembro, né, e eu acho que todos sabem que Setembro Amarelo é o mês da prevenção contra o suicídio, né, ou até mesmo a depressão, até porque o suicídio às vezes é ligado com a depressão, né. É um tema um pouquinho pesado, né, de se falar, mas eu acho que é necessário, né, não só esse mês, como todos os dias, né, porque o suicídio, ele não acontece só em Setembro Amarelo, né, acontece em vários dias do ano, né. Então assim, é um vídeo que quero fazer, né, para conscientizar, né, quem estiver precisando de ajuda ou tá passando por uma situação difícil, né, para cuidar da saúde mental, porque digamos que o mundo que a gente tá é meio ruim, né, sempre tem morte, crime e essas coisas, né. Então eu acho que é importante falar sobre esse tema aqui no canal, né? E todos os anos eu faço. Então assim, a última vez que eu fiz esse tema, eu fiz uma playlist, né? Eu fiz um mini quadro, né, aqui no canal, que eu vou estar deixando aqui ou aqui, né, no izinho, para quem quiser ver, né? Esse vídeo não vou falar sobre o Japão, a Coreia ou a China, né, como eu falei, mais voltado para vocês que me assistem, né. Se vocês quiserem ver esse tema, só que na versão da cultura oriental, eu fiz esse quadro ano passado, beleza? E bom pessoal, vocês devem estar me perguntando, né, o porquê eu resolvi fazer esse tema de novo, né. E bom pessoal, eu sempre, até mesmo fora do YouTube,
eu posso dizer que eu convivo, né, com pessoas que têm depressão, né. Muitos até têm depressão muito grave, né, como é no caso da minha família, né, que o mais pra frente eu vou falando, né, sobre isso. E o que mais acontece aqui no canal, que às vezes vem algum inscrito, até mesmo algum moderador, moderadora, conversar comigo, né? E muitos acabam se abrindo. E durante esses anos eu fui percebendo que muitas pessoas que acompanham meu canal acabam sofrendo com a depressão, mas acabam não falando com muitas pessoas sobre, né? E muito menos acabam procurando uma ajuda psicológica, né? Que seria um psicólogo e um psiquiatra, né? E esse ano não foi diferente, né? Só que esse ano eu acho que foi um pouquinho mais além as coisas que eu andei recebendo de alguns de vocês, né? É uma coisa que me deixou muito preocupado, para falar a verdade, e saber que isso está acontecendo, e não, de alguma forma, não poder fazer nada em si, né? Então, assim, as únicas coisas que eu posso estar fazendo, né, tentando acalmar o coração de vocês, e também os vídeos, lives que eu faço, por mais simples que sejam, né? Então, esse ano, digamos que foi o ano que, desses 5 anos que eu tô aqui no YouTube, esse ano foi o que eu mais recebi mensagens de inscritos falando que querem praticar o suicídio, né? E muitos acabaram me mandando fotos, às vezes escrevendo o que estão fazendo. Então é uma coisa que, por isso que eu resolvi, né, no caso, fazer esse vídeo, né, para aqueles que estão passando por algum momento difícil, né, e conscientizar aqueles que também querem ajudar essas pessoas, né? Porque às vezes a pessoa tá vendo que a outra pessoa, né, seja do ciclo social ou não, tá passando por um momento difícil e acaba querendo ajudar, né? Só que nisso, essa pessoa que quer ajudar acaba meio que às vezes dando um gatilho nela mesma, né, por alguma situação que acaba ocorrendo. Então esse vídeo é para todo mundo, né? E também para todo mundo se cuidar também, né? Que é importante ressaltar isso, né? Então esse é o porquê eu quero e estou fazendo esse vídeo, né? Eu acho que é extremamente importante agora, esse ano, ainda mais esse ano que andou acontecendo essas coisas, né? E bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a doença depressão, né? Eu vou contar um pouco que eu sei e um pouco que eu aprendi, né? Seja pela vivência ou observando, né, algumas pessoas, né, sejam do canal, né, inscritos, moderadores, ou da vida pessoal, né. Eu vou lembrando que o que eu falar não pode ser o correto, né. Pode ser que seja uma visão totalmente diferente daquela do médico, psiquiatra, do psicólogo, né? Mas é uma visão minha sobre a depressão, né? Eu vou estar falando aquilo que eu percebi, né, de cada um, né, sobre isso, porque a depressão, né, para começar, é uma coisa que eu percebo que ela não vai dar assim, os mesmos sintomas para cada pessoa, né?
Todo mundo acha que a depressão é aquela pessoa que acaba se auto prejudicando fisicamente, né? E acaba tendo a ação de tirar a própria vida, né? Por causa que tá triste, às vezes confundem a depressão com frescura, né? Ou a preguiça, no caso, também. Então, assim, a depressão, para cada um, o que eu percebi, né, alguns desses anos, né, que já passaram, é que para cada um vai dar uns sintomas diferentes, né? Por exemplo, tem gente que vai conseguir disfarçar. Agora tem outros que já preferem ser levados pela depressão ao ponto de não conseguirem sair de casa, né? Outros conseguem sair de casa, porém é meio perigoso sair sozinho, né? Por causa que pode ser que acabam se atentando contra a própria vida, né? Nesse percurso. E muitos, digamos, acabam não falando, né? Então, assim, é uma coisa que eu percebo que cada um pode ter, né? O que mais me preocupa, para falar a verdade, né? Por mais que eu perceba que geralmente não ocorre alguma ação muito danosa para si mesmo, é a pessoa que acaba se autoflagelando, né? Ela acaba meio que, para tirar a dor dela, ela acaba causando machucados pelo corpo, né? E muitas vezes outras ações, né? Que eu não vou falar aqui para não dar ideia para ninguém. Então, assim, por mais que essa pessoa faça isso, às vezes não necessariamente que seja menos perigoso ou mais perigoso, né? Porque a pessoa tá se machucando, né? Ela quer tirar a dor interna dela, mas causando dor externa, né? E bom, pessoal, eu parei um pouco aqui por causa do vento, né? E digamos que a pessoa fazendo isso, né, causando a dor física para tirar a dor emocional, mental, ela não tá só tirando a dor dela, né, do coração dela, mas para aqueles que conhecem essa pessoa, acabam se preocupando, né, e acabam sendo machucados por isso, né? Então, assim, a depressão, ela não é só danosa para quem tem, mas para aqueles que convivem ao redor, né? Eu sei que muitos acabam não querendo falar sobre isso com pessoas da família ou amigos, né? E se falam, são poucos, né? Então é extremamente importante que, se você estiver passando por algum momento difícil, tiver com pensamentos ruins, né, ou até mesmo aqueles pensamentos perigosos, é importante sempre estar falando com alguém, né? E dependendo da situação, é bom sempre estar alertando alguém, né, para caso esses sentimentos evoluam, né? Porque para quem tem essas coisas, né, de pensamentos ruins, é bom sempre estar alertando os outros, para antes de que alguma coisa aconteça, né, ela precisa pelo menos avisar para essa pessoa, o círculo social dela, acabar ajudando quanto antes, né?
E ela também precisa acabar aceitando, né, a ajuda, né? Não é pelos outros que estão falando que ela precisa de ajuda, né? Sempre a pessoa que tá com depressão, ela precisa saber que ela precisa de ajuda, né? Não é pelos outros. Então, assim, para quem quer ajudar, não adianta de nada você falar, chegar na pessoa depressiva, né? Sabendo que ela já tá se machucando, né? Falar que ela forçar ela a procurar uma ajuda psicológica, né? Porque muito provavelmente essa pessoa que está sofrendo da depressão vai se afastar e aí você vai sair como culpado, né? Então, geralmente é a pessoa mesmo que está com depressão precisa saber o quando ela precisa de ajuda psicológica, né? Porque viver nessas condições de dor interna e ficar causando dor externa não é vida, né? Isso é muito ruim e perigoso para a saúde dessa pessoa, e não só dessa pessoa, mas para aqueles que convivem com essa pessoa, né? Então, eu acho extremamente importante que, se você estiver passando por isso ou tiver já com pensamentos acelerados, procurar um quanto antes a ajuda de um psicólogo e um psiquiatra, né? Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre o psicólogo e o psiquiatra, né? Muitos acham que o psicólogo e o psiquiatra é só pra gente doida, e não necessariamente. Não sei se vocês estão me ouvindo por causa do vento, mas enfim, o psicólogo, ele serve não só para falar aquilo que é óbvio, né? Que muitos falam que não gostam do psicólogo porque falam óbvio, mas o psicólogo, basicamente, ele enxerga pontos, né, no que aconteceu, né, no relato que você vai falar para ele, o que você poderia ter mudado, né? A ação que você poderia ter mudado, dar dicas, né, de como passar por aquela situação sem entrar em conflitos com pessoas ou consigo mesmo, né? E sempre vai acabar dando dicas, né, para que você consiga, né, lidar com aquilo que você está passando, aquele problema que você está passando no momento, né? O psiquiatra, ele basicamente é um médico da cabeça, né? Ele que te diagnostica com depressão, com ansiedade, com várias coisas, né? Não que o psicólogo não faça, ele faz, só que como ele não é voltado diretamente com um médico, um psiquiatra que possa passar remédio, então os dois meio que trabalham em conjunto, né? Você faz psicólogo, o psicólogo dá um diagnóstico assim, né? E você tem que ir para o psiquiatra e o psiquiatra confirma o diagnóstico do psicólogo, né? Então os dois funcionam assim, um ajuda o outro, né? Dependendo, acho que pelo que eu já vi acontecer, tem psiquiatra que não ajuda, digamos, não gosta de ajuda do psicólogo, né? Mas tem psicólogo, quer dizer, psiquiatra, né? É muito tem muito psiquiatra que gosta da ajuda do psicólogo, né? Então, assim, ambos, um ajuda o outro para ajudar a pessoa que está com depressão e ansiedade, né? E não necessariamente que ela é louca, né? Porque depressão e ansiedade são doenças que mais tem no mundo, né? Várias pessoas em algum momento da vida vai acabar adquirindo depressão, ansiedade, dependendo da fase da vida, né?
E a depressão, ela não atinge só os mais velhos, né? Os mais novos também, né? Principalmente os mais novos e até crianças, né? Então, assim, por isso que vocês precisam ir no psicólogo e psiquiatra, né? Para saber o que vocês realmente têm e cuidar, né? Então, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra, eles vão ajudar muito nesse processo, né? Então não pode ter medo de falar aquilo que está dentro de você, para que eles consigam te diagnosticar, né? E te dar um tratamento, né? Não uma cura, mas um tratamento, né? Que vai fazer você melhorar a situação que você está passando, né? E agora, pessoal, eu vou contar alguns relatos, né, que me aconteceram esse ano e alguns relatos em um relato pessoal. Lembrando que eu não estou fazendo isso para expor ninguém, por isso eu não vou falar, não vou citar nomes, né? Só vou citar as situações que aconteceram, né, para alertar vocês que me assistem o quanto isso é muito perigoso, né, a depressão, e mostrar para vocês que isso ao longo prazo é muito danoso para a saúde daquela pessoa que está tendo problemas internos dentro de si, e não só essa pessoa, mas como aquelas que estão ao redor dela, que querem ajudar, porque aquelas pessoas que querem ajudar também acabam meio que sendo machucadas de uma certa forma, né? Por tentarem ajudar essa pessoa, né? Acabam meio que dando um próprio gatilho, né? Dependendo da situação. Então, eu vou começar falando os relatos. Eu vou começar a falar um relato que aconteceu comigo, né? Eu não tenho depressão, até onde eu sei, né? Mas, enfim, muitas pessoas da minha família têm diversos graus de depressão, né? Em 2018, né? Um caso que é recente, até para vocês verem. Eu quase perdi uma pessoa importante para mim, né? Não que assim, só aconteceu uma vez, aconteceu várias vezes, né? Só que eu era pequeno e tal, e eu não sabia lidar com essa situação. Mas a última vez que essa pessoa quase, na verdade, que ela tentou fazer alguma coisa contra a própria vida, ela quase conseguiu. E tudo isso por causa de um idiota, né? Que fez a cabeça dela, né? Manipulou a cabeça dela ao ponto de, aos poucos, né? Ela não foi fazendo de uma vez. Aos poucos, com o passar dos dias, essa pessoa da minha família, ela acabou fazendo várias coisas, né? Para que ela tirasse a própria vida, né? Então, assim, isso foi em 2018, né? E eu já estava na época de faculdade, né? Eu tava fazendo, acho que eu tava no meu segundo ano de direito, alguma coisa assim. Agora eu não lembro muito. E essa pessoa, né? Ela passou a semana inteira discutindo com o idiota lá. E meio que durante essa discussão, essa pessoa da minha família, ela acabou meio que exagerando, né, na quantidade do que ela tomou. E acabou meio que por 2 dias ou 3, agora eu não me lembro, não indo trabalhar, né? Só ficou dormindo e ficou em um estado meio que agressivo, né? Eu tentava falar com essa pessoa, eu era meio que atacado verbalmente. Não só eu, como minha avó também era atacada verbalmente, né?
E às vezes quase partiu para agressão física também, por causa do descontrole, né, que essa pessoa tava. E um dia, né, essa pessoa resolveu trabalhar, né, e eu fui pra faculdade normal. E eu tava falando com minha avó no intervalo, e minha avó falou que essa pessoa, ela foi trabalhar, só que ela viu fazendo coisas, né, tomando coisas. Eu não vou falar o que, mas acho que vocês já entenderam, né. E essa pessoa acabou indo cambaleando pro portão, né. E enfim, em resumo, essa pessoa, depois disso, tem que falar com essa pessoa, né, mandar mensagem com essa pessoa, e ela não respondia. E quando ela respondia coisas nada a ver, né. Eu respondia uma coisa, falava alguma coisa que não tinha nada a ver com o assunto e me xingava, né. Eu xingava o idiota lá, falando que ia acabar com a vida do idiota. E enfim, essa pessoa, ela não. Quando eu voltei para casa, né, depois da faculdade, passou muitas horas, né? E essa pessoa, ela acabou não voltando para casa, né? E a gente ficou preocupado. Eu tentava ligar, não conseguia, mandava mensagem, não conseguia. Enfim, passou um dia, passou dois, e essa pessoa não voltava, né? Eu tive que falar com outras pessoas da família para ajudar, porque eu sozinho eu não estava conseguindo lidar com isso, né? Enfim, aí eu chamei algumas pessoas da minha família, né? E essas pessoas da família começaram a ligar para o trabalho para saber o que aconteceu. Muitos viram que essa pessoa estava estranha, não estava no normal da cabeça, né? E aí eu contei, né, o que aconteceu. Essas pessoas da minha família entraram em contato com o idiota, e o idiota, eu falo idiota porque eu tenho raiva dessa pessoa até hoje, pessoal. O idiota acabou não dando como se fosse a vítima, né, que ele não fez nada. E enfim, minha família toda ligou para os amigos e acabou percebendo que esse idiota acabou manipulando cada um, tentando, no caso, manipular cada um que a gente ligava para ele não falar dele. Muitos acabavam falando dele, né? Então, assim, enfim, a gente acabou tendo que fazer um BO, né, para essa pessoa da minha família que sumiu. E a gente começou a ligar para vários hospitais, né, para saber se ela deu entrada ou não. E a gente ficou quase que um dia inteiro, digamos que procurando, né, os hospitais. Tanto que teve um hospital que sim, que deu, que falou que existia essa pessoa, o nome dessa pessoa no prontuário, né, e falou o dia, né, que ela entrou, e explicou como que acabou entrando, né. Basicamente, essa pessoa da minha família, ela acabou indo por conta própria pro hospital, né. Só que quando ela entrou no hospital, ela acabou desmaiando, né, e meio que por causa das ações que ela tomou, ela acabou entrando em coma, né, por vários dias, né, e só tava começando a acordar naquele momento que a minha família tava falando com o hospital, né, e eles deram deram oportunidade pra gente ir lá no hospital e ver essa pessoa, né. Ela tava na UTI e tava respirando com equipamentos, né. E hoje em dia, quer dizer, voltando,
Aí depois disso, essa pessoa voltou para casa, tudo bem. Só que depois ela surtou de novo por causa do idiota, né? Aí só que ela viu, ela acabou vendo mesmo que ela tava surtando e tava saindo muito fora da caixinha, e percebeu que aquilo não era normal, e ela acabou indo por vontade própria, né, pedindo ajuda para a família, né, internar ela, né, e ela acabou se internando. Hoje em dia essa pessoa, ela tá bem, né, essa pessoa da minha família tá bem, né, no caso. Ela tá com depressão hoje, né, assim, porque depressão não tem cura, né, mas ela tá bem. Passou por luto, né, a gente tá passando por luto. Todo mundo que sabe, que vê meu canal, sabe que esse ano foi o ano que eu perdi a minha avó, né, mas a gente ainda tá em recuperação, tudo. Essa pessoa tá em recuperação, mas ela não tá tentando mais contra a própria vida, né? Atentando contra a própria vida mais, né? Só para vocês terem uma ideia, que às vezes uma pessoa, né, pode ser aquilo que tá te dando força para fazer aquilo, né? Porque você ficar falando com uma pessoa que depende emocionalmente de você e faz abusos emocionais, é perigoso, pessoal. Então, só para vocês verem, por causa de um idiota, eu quase perdi uma pessoa importante da família por causa desse idiota e da depressão. Então, assim, só para vocês terem, esse é o primeiro relato, e um relato pessoal que eu tenho para falar para vocês, né? O segundo e o terceiro relato são do meu canal, né? Obviamente são inscritos, então eu não vou expor o nome deles, né? Só o dia que aconteceu, né? Eu tenho um inscrito aqui no canal que ele é bastante amigo, né? A gente conversa, troca muitos memes, né? E eu descobri que ele fazia atos contra a própria vida, né? E eu tenho uma amiga também que ela é criadora de conteúdos, né? Em um certo dia, na verdade, esse inscrito meu não é meu, veio dessa amiga minha, né? Então eu falo que é nosso inscrito, vou falar que é o nosso inscrito. Esse nosso inscrito, ele, em um dia específico, ele acabou entrando em surto por causa da mãe dele, né? E ele fez uma coisa muito errada, né? Por causa que, tipo, ela é uma mulher, né? Uma menina, essa amiga minha. E ele acabou mandando uma foto da ação que ele fez durante o surto, né? Aí eu vi que ele fez isso, eu pedi para ele apagar, né? Quando eu fui no privado, eu pedi para ele apagar, porque eu já sabia que essa amiga minha passou por momentos parecidos, né? Não sendo ela, mas com quem ela já conviveu, né? E acabou não dando bom, né? E ela acabou se sentindo muito culpada por causa disso, né? E eu pedi para ele pagar, e qualquer coisa, se ele quisesse mostrar, que mostrasse para mim, que eu ia tentar ajudar ele de alguma certa forma. Só que quando ele foi pagar, essa minha amiga, ela acabou entrando no assunto, várias pessoas do server acabaram entrando no assunto, fazendo com que esse nosso inscrito acabasse ficando mais descompensado do que já estava, né? E essa amiga minha veio no meu privado e comentou que ela estava com medo de que ele fizesse cagada, né, esse nosso inscrito. E eu falei que já sabia da situação, tudo, e eu estava tentando ajudar ele, né, a acalmar o coração dele, essas coisas, né? Enfim, ela começou a entrar em surto, porque, como eu falei, ela já teve
casos que ela se culpou muito por não conseguir ter ajudado, né? Então, eu sabendo desse gatilho que aconteceu nela, eu falei, ó, para de ajudar, deixa que eu resolvo, eu falei, né? Deixa que eu resolvo, porque eu já tava falando com ele, né? Você não tá bem, eu falei, então cuida de você, eu falei. Cuida de você e tenta relaxar, eu resolvo a situação. Eu fui atrás desse nosso inscrito, conversei, esperei acalmar. Eu falei, né, ó, você fez isso deu gatinho em várias pessoas, né? Não faça mais isso, né? Se você quiser falar, né, descarregar o que você sente, fala comigo no meu privado, né? Não sai falando ou postando vídeo, foto, para aquelas pessoas não tomarem um gatilho, né? E a gente conversou tudo, ele se acalmou tudo, eu acalmei a minha amiga, e esse foi o segundo relato, para vocês verem, pessoal, o quanto é perigoso você querer ajudar, sendo que você também tem problemas internos, né? Você quer ajudar, só que você não pode ajudar, sendo que você tem esses problemas internos não resolvidos, né, dentro de você. E isso gera uma coisa muito ruim, né? Porque você vai tentar acalmar uma pessoa em surto, você entra em surto, a pessoa entra em surto, né? Nesse dia eu tive que acalmar duas pessoas, né? A minha amiga que entrou em surto, né? Ficou com ansiedade, e o nosso inscrito que acabou fazendo isso, né? Então, para vocês verem o quanto a depressão é perigosa e ansiedade também, né? O último relato que eu tenho, né, foi de um conhecido que acabou o relacionamento dele, né? Só que ele meio que não aceitou, digamos assim. E ele acabava mandando muita mensagem para essa pessoa, né? Para essa outra conhecida minha. E ele, enfim, teve um dia que ele acabou descompensando geral e falando que ele ia só trabalhar, enfim. E depois que ele ganhasse dinheiro, dava tudo para a família e ele ia tirar a própria vida, né? Assim, nesse momento eu sabia que ele só tava falando por falar, né? Eu deixei ele falando isso, e enfim, eu só fui voltar a falar com ele depois que ele acalmou tudo. Mas hoje ele tá bem. Hoje ele tá bem também, né? Na verdade, todos esses relatos que eu falei, todos estão bem, né? Uns podem recair, outros não, basicamente, né? Na verdade, todos podem recair, mas todos estão se reerguendo, né? Então, esses relatos, né, que eu tenho, o meu relato pessoal aconteceu em 2018, como eu falei. Já esses dois relatos do canal aconteceram esse ano, para vocês terem uma ideia, né? E durante o terceiro relato que eu falei, foi um momento que eu perdi a minha avó, né? Então, assim, eu deixei o meu luto de lado para tentar ajudar essa pessoa, né? Esse conhecido e a conhecida, né? Então foi difícil, mas hoje tá todo mundo bem, né? Mas só para vocês terem uma ideia, pessoal, de como a depressão é uma doença muito perigosa, né? Ela acaba não só causando danos para a pessoa que tem a depressão, como para aqueles que estão ao redor, né? Bom, pessoal, o vídeo é esse. Espero que no fundo do meu coração, que quem estiver passando por problemas de pensamentos, coisas do tipo, resolva procurar ajuda psicológica, né? Porque a depressão é uma doença muito grave e séria, né? Então eu espero que quem estiver passando por isso resolva procurar por si mesma, não pelos outros que estão falando para procurar, né? E para aqueles que querem ajudar, né, essas pessoas,
tem que saber que você não pode acabar ajudando se você tem um problema interno consigo, um trauma. Porque vocês viram minha amiga, ela foi querer ajudar, só que ela mesma tomou um gatilho, né? Pela situação do momento que aconteceu, pelo que aconteceu na vida pessoal dela, né? Então assim, tanto um lado quanto o outro, é bom cuidar, né, da saúde mental, para que nenhum gatilho tenha um efeito pior, né? Então assim, espero que todos, né, procurem ajuda psicológica para que não evolua para a depressão, né, uma depressão muito pior, né? Porque depressão tem vários níveis, né? E dependendo, como eu falei, na minha visão, cada pessoa vai ter uns sintomas diferentes, né? Enfim, outra coisa que eu quero falar é que o que eu falei em um vídeo não é de oficial, né, sobre a depressão. É o meu ponto de vista, né? Eu não sou médico, não sou psicólogo, psiquiatra, mas é o jeito que eu soube fazer para diferenciar, né, alguns níveis, né, de depressão. E eu sei que depressão tem alguns níveis, né, realmente pesquisando, mas enfim, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado e que qualquer coisa, pessoal, eu vou estar à disposição para conversar com qualquer um que estiver passando por um momento difícil, né? Vocês não estão sozinhos. E eu vou estar deixando aqui na descrição o link, né, do CVV, né, o Centro de Valorização à Vida. E eu vou estar disponibilizando o número, caso vocês não queiram falar comigo ou quiserem falar com uma pessoa anônima. Lá vocês vão poder falar com alguém já treinado, né, e que tem capacidade de conversar com pessoas que têm surtos, né, de depressão. E para aqueles que querem ajudar, o CVV tá fazendo, eles fazem, né, um curso, um mini curso, para que vocês consigam trabalhar voluntariamente no CVV, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, assistido até o final, e até um próximo vídeo. Valeu, falou!